Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui unidos para compartilhar a palavra de Deus e eu queria compartilhar com vocês hoje um assunto muito importante. Qual a chamada que Deus tem para a sua vida? Você que está me assistindo agora, eu acredito que Deus ele tem uma chamada para a sua vida, ele tem uma missão para a sua vida. E eu queria compartilhar com vocês um texto que está no livro de Gênesis, capítulo de número 12, que vai ser a nossa matéria de estudo hoje, junto com alguns outros livros, mas o principal é o livro de Gênesis, capítulo 12. E queria deixar aqui também um convite para você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, você se inscrevesse neste canal pelo qual você está me assistindo agora. E você clicasse também aí embaixo no sininho das notificações para todas as vezes que chegar um novo vídeo, você então ser informado do que está acontecendo e as novidades que estão chegando para que você não fique de fora das bênçãos que Deus tem para você através deste canal. Eu gostaria de estudar com vocês aqui o livro de Gênesis capítulo 12 e eu gostaria de, antes da gente iniciar aqui a nossa leitura, gostaria de fazer com você uma oração para que você se conectasse com Deus, para que você pudesse entender o recado, a revelação que Deus tem para te dar nesse momento. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus agora. Querido Pai, eu entro em oração nesse momento e apresento cada pessoa que está me assistindo agora através deste canal do YouTube ou que estará ouvindo depois esta gravação através da rádio. Eu peço que a bênção do Teu Espírito esteja sobre todos. Jesus, toca nessas vidas e que o Senhor venha abrir o entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome de Jesus e amém. Graças a Deus. Meus amigos, a nossa mensagem de hoje, ela tem o seguinte tema: qual a missão que Deus tem para a minha vida? Cada um de nós que veio ao mundo, nós temos uma missão. Cada um de nós que veio ao mundo, nós temos uma tarefa a desenvolver. E o texto de Gênesis capítulo 12, ele começa dizendo assim: Ora, o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Vamos entender algo aqui muito importante, meus amigos. Deus, quando fala com alguém, essa pessoa ela vai entender claramente que Deus estava falando com ela. Não há dúvidas alguma, não há sombra de dúvidas alguma quando Deus ele fala com alguém. A pessoa ela entende, Deus está falando comigo. Por mais terrível que seja a vida dessa pessoa, por mais pecadora que ela seja, por mais longe da luz de Deus que ela esteja, quando Deus fala com essa pessoa, ela sabe que Deus está falando com ela. Deus usa os seus servos, usa a sua palavra, usa os cantores, usa uma criança, ele usa de alguma maneira para alcançar essa pessoa e abençoar essa vida e fazer com que essa pessoa tenha a oportunidade de ter uma mudança de vida, de ter uma transformação de vida. Veja o que diz aqui, meus amigos. O capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entenda o seguinte, meus amigos, se você tiver a curiosidade de ler o capítulo 11, você vai descobrir algo que eu também descobri fazendo a leitura. No finalzinho do capítulo 11, o texto diz aqui que o pai de Abrão morreu e o pai de Abrão então deixou ali para aquela família uma bênção, uma propriedade muito grande, os animais
e todas as coisas que durante toda a vida deles a família havia adquirido e conquistado. E o Abrão estava já com 75 anos de idade, ele tinha a sua esposa, a Sara. A Sara era estéril, já era adiantada em idade, era velha, o Abrão já era velho, e eles estavam vivendo a vida deles, até que Deus ele chama Abrão para uma missão. Lembrando do tema da mensagem, qual a missão que Deus tem para você? Qual é a missão que Deus tem para você? O Abrão, aos 75 anos de idade, ele talvez não tivesse assim tantos projetos para o futuro. Hoje eu vou entender o seguinte, uma pessoa hoje com 75 anos de idade na nossa época, ela não vai ter tantos projetos para o futuro. Talvez quando ela tinha uma idade mais jovem, era um mocinho de 20, de 30, era um adolescente de 17, 18 anos, ele tinha muitos projetos e sonhos para o futuro. Mas um homem de 75 anos de idade já não tem tantos projetos quanto um jovem de 18, de 20 anos que tem toda a sua vida pela frente. E talvez Abrão não tinha assim tantos projetos para o futuro devido à idade dele. Mas eu entendo aqui, meus amigos, que para que a palavra de Deus e a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, nós somos a menor parte do milagre. A maior parte é Deus. Deus ele chama Abrão com 75 anos de idade e faz a ele um pedido. Você vai sair da sua terra. Aquela terra era a terra que ele havia herdado do pai. Havia conquistado aquela terra, eles ficaram ali um período longo de tempo, e durante aquele período longo de tempo a vida para eles foi boa onde eles estavam. E Deus chama então Abrão, e o capítulo 12 diz que o Senhor chama ele e diz, olha, você vai deixar a casa do seu pai, você vai deixar esta terra, eles gostavam de onde eles estavam vivendo, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. E algumas coisas Deus fez a Abrão de promessa. A primeira delas diz o versículo 2, e eu farei de ti uma grande nação. O Abrão não tinha nem sequer um filho. E Deus estava mostrando para Abrão a grandeza de Deus. Eu farei de ti uma grande nação. Eu vou abençoar você de tal maneira que você não vai ter uma grande família, você vai ter uma grande nação. Essa é a visão de Deus. A segunda coisa que Deus disse a Abrão foi, eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Quem era Abrão? Quem conhecia Abrão? Ninguém conhecia Abrão. Quem era aquele homem? Era mais um no meio da multidão. Mas Deus disse, eu vou engrandecer o teu nome e você será uma bênção. Muitas pessoas, elas andam procurando a bênção, procurando a cura, a libertação, a prosperidade. Elas andam buscando as bênçãos de Deus. Deus falou a Abrão, você será uma bênção. Você não vai ser aquele que estará atrás das bênçãos, você será a bênção. Onde você estiver, ali vai estar a bênção. Você será a bênção. Deus faz a Abrão algumas promessas de proteção. Eu vou abençoar você e quem te abençoar eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar eu vou amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o verso 4 traz a grande questão por que Abrão foi abençoado. E a grande questão por que você será ou não abençoado se encontra aqui no versículo 4. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. O que é que Deus tem falado com você que está me assistindo? O que é que Deus ele tem revelado a você que está agora ouvindo a esta mensagem? O que é que Deus tem ordenado que você faça, orientado que você faça? Deus disse a Abraão, você vai sair da casa do seu pai, do meio dos seus parentes, você vai deixar essa terra, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que que Deus tem pedido para que você deixe?
O que Deus tem falado com você nesses dias e o que Deus tem mostrado para que você faça? Qual é a missão que Deus tem mostrado a você? O Abrão, ele ouve essas orientações de Deus e o versículo 4 então nos mostra o porquê que Abrão foi tão abençoado. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Quando você ouve a pregação, quando você lê a Bíblia, o que é que Deus tem falado com você? Qual é a instrução que Deus tem dado a você? Há um texto na Bíblia, se você pegar a sua Bíblia e voltar 6 capítulos atrás, você vai achar o livro de Gênesis capítulo 6. E em Gênesis capítulo 6, o texto ali diz que a humanidade estava corrompida, as pessoas estavam fazendo tudo aquilo que era mal, mas o texto do capítulo 6 diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. No capítulo 6 do livro de Gênesis, nós lemos a respeito de Noé. A humanidade, meus amigos, estava corrompida. As pessoas estavam fazendo tudo aquilo que era mal. Mas a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 6 que Noé achou graça diante de Deus. A Bíblia fala que Noé, ele chamou a atenção de Deus com a vida dele. Noé era diferente. Noé brilhava no meio da escuridão. E a Bíblia fala, meus amigos, no capítulo 6 do livro de Gênesis, que Deus então chama Noé e conta para ele o que é que vai acontecer daqui a algum tempo. E Deus fala com Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, mas com você eu vou estabelecer um pacto, uma aliança. Você e a sua família vão entrar na salvação. Você vai construir uma arca. E Deus deu para Noé as medidas exatas do comprimento, da altura, do tipo de local que ele iria construir, o tipo de madeira, todas as medidas e as orientações Deus deu a Noé. E o interessante, lá no capítulo 6, se você está comigo acompanhando a mensagem, você vai perceber isso que eu percebi também. Capítulo 6, verso 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E aqui, meus amigos, no versículo 22 diz assim: assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Esse é o grande detalhe. Como foi lá com Abrão, no capítulo 12, e aqui no capítulo 6, a mesma coisa. Olha só, versículo 22, Gênesis 6, 22. Assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. O versículo 22 resume a história de vida de Noé. Segundo os historiadores da Bíblia, Noé ele levou 120 anos para construir a arca. Você sabe o que é 120 anos? É muito tempo, não é verdade? É mais de um século. O texto fala que Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus dá para ele o plano, dá para ele uma missão. E diz: você vai fazer isso. E durante 120 anos, Noé passou trabalhando em um projeto que ele havia recebido de Deus. Deus havia dado para Noé uma missão. Qual é a missão que Deus ele deu para você que está me assistindo agora? O que Deus chamou você para fazer? Qual é a tarefa que Deus deu para você desenvolver e desempenhar? O texto bíblico diz aqui: assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Tudo que Deus manda você fazer na palavra dele, faça. Essa vai ser sua grande bênção. Foi a grande bênção na vida de Abrão, que Deus mudou a história dele, abençoou ele, fortaleceu ele, deu a ele um filho, e desse filho veio uma grande nação, mudou a história de Abraão para todo sempre, mudou até o nome dele.
O que Deus fez na vida de Abraão, fez na vida de Noé, que salvou a ele e toda a casa dele, Deus também pode fazer na sua vida. Basta que você faça o que está escrito em Gênesis 6:22. Assim fez conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. O que Deus manda você fazer? Qual é a missão que Deus deu para você, que está agora acompanhando essa mensagem? A missão que Deus deu para você, esta missão será a missão da sua história de vida e da sua vitória se você obedecer à voz de Deus. Vamos ver outra pessoa que obedeceu à voz de Deus? Está lá no Novo Testamento, Lucas, capítulo 19. Você que está acompanhando comigo esse estudo, abra, por favor, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Lucas 19, versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um dos chefes dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, aqui está o detalhe, apressando-se, desceu e o recebeu com muita alegria. Meus amigos, Jesus estava passando por Jericó. Zaqueu ficou sabendo. Zaqueu já tinha algumas informações a respeito de Jesus. Zaqueu ele trabalhava para o governo e ele trabalhava na coletoria de impostos. E ele era um dos chefes dos publicanos e ele era riquíssimo. Aparentemente não faltava nada para Zaqueu. Ele tinha na vida dele tudo do bom e do melhor. Ele conquistou uma posição social, um emprego bom, um salário bom. A vida dele estava assim, aparentemente, muito bem, ele estava realizado. Mas havia dentro dele uma sede. Ele queria conhecer alguém chamado Jesus. Ele deve ter recebido algumas informações, ouvido alguns comentários, visto pessoas que ele conhecia em volta ali, que foram abençoadas, curadas, libertadas. E o Zaqueu ficou curioso de saber quem era esse Jesus, que fazia paralíticos andarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem. Ele queria saber quem é esse Jesus que está fazendo essa obra tão grande que todos estão falando. Houve uma sede dele conhecer Jesus. O texto bíblico fala que ele era de pequena estatura, então ele corre adiante, sobe em cima de uma árvore, de uma figueira, e fica lá esperando Jesus passar. Quando Jesus passa, Jesus fala com Zaqueu, chama ele pelo nome. Jesus conhecia Zaqueu pelo nome. Jesus conhece você pelo seu nome, ele sabe quem você é, quanto você tem de altura, onde você mora. Ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe mais de você do que você mesmo sabe a seu respeito. O texto bíblico, meus amigos, diz aqui o seguinte, verso 4. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. Por que Jesus o viu? Porque ele estava exatamente onde ele deveria estar, em cima da figueira, para que ele fosse visto por Jesus. Aquele desejo de Zaqueu subir na figueira foi um desejo que o próprio Deus colocou nele para que ele fosse visto no meio da multidão. Como é que você vai ver um homem pequenininho no meio da multidão? É difícil. Mas Deus colocou no coração de Zaqueu esse desejo. Suba a figueira para você ser visto. E ele subiu. Ele foi visto. E o verso 5 diz, e quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima, viu-o e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens.
E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje vê a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amigos, aquele dia foi o dia da grande bênção de Zaqueu. Jesus passou, Jesus o chamou, Jesus falou para ele: hoje me convém pousar em tua casa. A missão de Zaqueu naquele dia era receber Jesus. Qual é a missão que Deus está dando para você? Voltando ao início da mensagem, Abraão ouviu de Deus: sai da tua terra e da tua parentela. E ele obedeceu. Noé recebeu a missão: construa uma arca para salvar você e a sua família. E ele obedeceu. Lucas 19 fala que Zaqueu recebeu uma missão: hoje me convém pousar em tua casa. E ele recebe Jesus com alegria. Aquela era a missão dele naquele dia. Cumprindo a missão de Jesus, Zaqueu foi abençoado. Cumprindo a missão de Jesus, Zaqueu foi salvo e a família dele foi salva. Cumprindo a missão de Deus, Noé foi salvo, abençoado, ele e a casa dele. Cumprindo a missão de Deus, no Gênesis 12, Abraão foi abençoado, teve sua história mudada, sua esposa curada de esterilidade, o nome dele mudado, tudo mudou. Meu amigo que está me ouvindo, me assistindo agora, a missão que Deus dá para você é a sua grande bênção. Obedeça a Deus. Não fuja da missão de Deus. Qual é a missão que Deus deu para você? Faça esta missão ser cumprida, ser executada, ser feita até o final. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele entendeu que Deus havia dado para ele uma carreira e ele executou essa carreira até o final. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guarda essa palavra no seu coração. Qual é a missão que Deus deu para você? Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. O que Deus mandar você fazer, faça, porque a sua bênção está aí. Que Deus fale mais ao seu coração, no nome do Senhor Jesus. Até a nossa próxima mensagem. Fique na paz, fique na graça, em nome de Jesus.